Boa noite a todos. É um prazer tê-los conosco mais uma vez nessa atividade, nesse trabalho de comemoração dessa nossa casa em 87 anos de trabalhos e atividades, né? Dessa intenção maior de servimento, de acolher, de auxiliar, de ajudar a todos aqueles que aqui trabalham e a todos aqueles que chegam até essa casa, né? Lembrando sempre que a gente está sempre grato aos nossos companheiros espirituais que nos acompanham sempre em todos os momentos e aqueles outros tantos que formaram, né, as bases para que essa casa chegasse até essa idade, né? Hoje nós vamos ter conosco, na continuidade, o nosso companheiro Edmir Garcia, de Bebedouro, é professor universitário, presidente da USE, deixa eu lembrar aqui, mais né, de alguns órgãos, depois ele pode, né, não anotei, mas pai de 3 filhos, espírita desde nascença, né, e tem desenvolvido um trabalho muito grande em Bebedouro e região, principalmente na área de palestras, levando para fora conhecimentos, né, para as criaturas, né? Então, nós, para darmos início, convido a todos para a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe em mais essa oportunidade, nos trazendo condições e facilidades de entendimento perante a temática a ser desenvolvida na noite de hoje. Que o nosso companheiro Edmir possa ser muito bem inspirado pela espiritualidade, que se sinta à vontade no nosso ambiente, produzindo então o melhor do seu trabalho. E abençoe, Senhor, a tantas pessoas necessitadas, aflitas, neste mundo, nesse momento em que o mundo atravessa de tantas perturbações, de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, que de alguma forma possam encontrar um conforto íntimo, principalmente no encontro com Jesus, no encontro com Deus. Que Deus permita, então, que as suas bênçãos sejam espalhadas em todos os recantos, em todos os espaços. Assim, Senhor, acreditamos poder dar por iniciado o nosso trabalho da noite. Convido então o Edmir para assumir. Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Começo parabenizando a casa pelo aniversário, pelos 87 anos. Imagino quantas luzes já se espalharam, né, desta casa nas diversas atividades que são realizadas aqui há quase 9 décadas, né? Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, as pessoas que irão posteriormente nos assistir também. É sempre bom falar da doutrina espírita, é sempre bom porque quando nós falamos, nós de alguma maneira estamos estudando para nossa própria transformação. E é disso que se trata o trabalho espírita, não é nos transformarmos. O que nós vamos falar aqui hoje tem como bibliografia básica o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o livro A Obsessão. Esses 4 são do Allan Kardec. O livro Conflitos Existenciais, que aliás dá nome à nossa palestra de hoje, que é um livro ditado pelo espírito Joana de Ângeles para o médium Divaldo Pereira Franco. O livro Vampirismo, do José Herculano Pires. O livro Quem Tem Medo da Obsessão, do Richard Simonetti, companheiro que vocês devem ter conhecido, de Bauru, e do Missionários da Luz, ditado pelo espírito André Luiz para o médium Francisco Cândido Xavier. Também vamos usar outros livros, mas esses 8 são os que nós escolhemos principalmente aí. Como eu falei, eu vou usar bastante coisa, até terminologia que a Joana de Ângeles usa no livro Conflitos Existenciais, que aliás vocês estudam aqui na casa a série psicológica da Joana, não é? Eu imagino, pelo que o César me falou, que não serviria muito para o pessoal de Marília, porque aqui ninguém tem conflito existencial. É isso mesmo, César?
Mas vai que você conhece, eu tenho certeza que tem um ponto da palestra que você fala, o fulano devia estar aqui, não é? Mas não, somos nós mesmos que deveríamos estar aqui. Então, vamos começar entendendo quais são as causas, né, das nossas fugas psicológicas. Por que nós sempre fugimos de algumas situações? Um dos motivos é redirecionar altas cargas emocionais. E isso é positivo, porque se alguém aqui entende de eletricidade, sabe que se um sistema sobrecarregar, ele pega fogo. Então nós temos alguns mecanismos, não é? Cai ali o disjuntor, cai a chavinha, desliga o sistema. Para quê? Para não sobrecarregar todo o sistema e entrar em colapso. Nosso organismo faz do mesmo jeito. Para que a gente não entre em colapso, às vezes a gente tem uns apagões. Às vezes voluntários. Por exemplo, o médico, eu me lembro de um dono de escritório de contabilidade naquele período de entrega de imposto de renda, que eles ficam 24 horas trabalhando, e o médico disse assim, ou você desliga todos os aparelhos eletrônicos e vai para um rancho, para um sítio e passa o fim de semana, ou você sai aqui na ambulância internado, porque senão segunda-feira você não vai estar vivo. Então nós precisamos desligar. O fim de semana, tem um poema do Drummond muito interessante sobre isso, né, que ele fala que quem dividiu o tempo foi muito inteligente, porque nós precisamos, né, quando estamos muito cansados, vem o final de semana, depois de um cansaço maior vem as férias, período de férias. Então desligar para que nós não tenhamos uma sobrecarga é positivo. Já já a gente vai ver o que pode ser negativo. Para proteger da sobrecarga, porque os nossos antepassados, de todo o tempo que nós estamos aqui encarnados no planeta, 99% do tempo é o que nós chamamos de pré-história. Só 1% é história. Então vamos pensar antropologicamente nesses 99%, quando praticamente todo o tempo éramos nômades, nós não tínhamos freezer para guardar alimento, né? Nós tínhamos que no dia conseguir o alimento, porque senão não conseguiríamos sobreviver. E em função disso, o nível de estresse era muito grande. E nós precisávamos sempre estar prontos para fugir de predadores ou para correr atrás das nossas presas. E essa carga de adrenalina era despejada no nosso organismo para realizar a fuga ou a luta contra os nossos predadores. Então nós trazemos isso em nós. É positivo. Assim como o medo é algo positivo. Se nós não tivéssemos medo, desencarnaríamos na primeira oportunidade. Só que se nós tivermos medo demais, nós paralisamos e isso vira uma doença. E se nós usarmos o mecanismo de fuga demais, isso se torna também uma patologia. E é disso que nós vamos tratar um pouco na noite de hoje. Nós não devemos trocar o enfrentamento dos nossos problemas por mecanismos que retardam e dificultam a solução dos mesmos. Eu coloquei essa frase porque um dia uma pessoa não espírita falou assim, vocês espíritas são muito acomodados. E eu assustei com a afirmação. Eu falei, mas o que te levou a pensar isso? Eu escuto vocês dizerem assim, se eu não fizer nessa, eu faço na próxima. Eu falei, olha, eu não sei que espírita que te falou isso, mas o tom é um pouquinho diferente. Se eu não fizer nessa, eu vou ter que fazer na próxima. Tipo, obrigatoriamente eu não vou escapar disso. Só que na visão da pessoa que tinha ouvido a frase, nós somos escapistas contumazes. A gente foge o tempo todo porque a gente vai deixar para a próxima encarnação. E não é assim que funciona. Quando nós passamos a fugir deliberadamente dos enfrentamentos, nós vamos colocar a nossa encarnação a perder. E perder a oportunidade, justamente quando somos espíritas, provavelmente é a primeira encarnação que nós somos espíritas, né? Se nós considerarmos o tempo de erraticidade aí, e não sabemos se na próxima teremos essa oportunidade, então imagine o quanto isso seria prejudicial. O Chico, quando nós visitávamos bastante o Chico em Uberaba, a gente ouvia ele dizer assim, o Chico vivia com um pé no mundo encarnado e um pé no mundo espiritual, né? Ele tinha uma percepção full time aí do mundo espiritual.
E ele dizia que uma das maiores dores que ele percebia nos espíritos recém-desencarnados era a sensação, a dor pelo tempo perdido, pelas fugas que fizeram a vida toda e não tinham mais como recuperar. Então vamos ver se na noite de hoje a gente consegue evitar que sejamos escapistas, como diz a Joana de Ângeles. Vamos entender os mecanismos que nós utilizamos aí. Transferência de responsabilidade. Depois vocês vão dizer para o César, para os dirigentes da casa, falar assim, sabe aquele gordinho de bebedouro? Não convida não. Porque olha, eu fiquei 2 noites que eu não conseguia dormir direito, porque eu me identifiquei com um monte de coisa. E se isso acontecer, a gente vai ter cumprido o nosso papel, porque no final a gente vai dizer, a primeira coisa que nós temos que fazer é conseguir identificar em nós esses problemas. Transferência de responsabilidade, eu vou usar uma frase de um personagem conhecido, Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Não é assim? Né? É isso que a gente faz. Por que você faz isso? Ah, você não conhece minha esposa, você não conhece meu marido, você não conhece, né, o dirigente espírita, o chefe, o político. A gente transfere responsabilidade para as pessoas para justificar as nossas ações equivocadas. Então o escapista tem como marca registrada dizer que o outro é o responsável por aquilo que ele deveria fazer e não faz, ou por aquilo que ele fez e não deveria ter feito. Ausência de discernimento. Quando nos tornamos escapistas frequentemente, a gente passa a não discernir mais o certo do errado. Então aquilo que é óbvio para os outros, para nós não é mais. Se alguém vive, por exemplo, um relacionamento abusivo e você tenta alertar a pessoa com relação a isso, o que acontece? A pessoa se afasta de todo mundo que está tentando alertar, ela não discerne mais o certo do errado. Ela acha que aquilo é o certo e que todo mundo está errado. Ela está, com o discernimento prejudicado por um viés emocional, por exemplo, a paixão, ou por outro viés emocional, o ódio, quando é o caso de vingança, não é? Então, é uma marca registrada dos escapistas. Efeito espelho. A gente vê no outro e se incomoda profundamente aquilo que nós temos e não conseguimos combater. Então, imagine a seguinte situação. 2 autoritários. Normalmente, quando a gente acusa alguém de ser autoritário, é porque nós somos autoritários. A gente diz assim, mas ele quer sempre do jeito dele. E isso me incomoda tanto porque eu quero sempre do meu jeito. Porque se eu fosse um submisso, estaria ótima essa situação. Ele sempre toma decisão e eu não quero mesmo tomar decisão, perfeito. Mas o problema é que ele quer tomar a decisão e eu também quero tomar a decisão. A mesma coisa pode acontecer com 2 que não querem tomar a decisão. Fala, mas você não vai fazer? Fala, não, é tua vez de fazer agora. Não é? Eu não quero tomar essa decisão, escolhe você. E então, quando nós nos incomodamos muito com a atitude do outro, é provavelmente porque nós temos uma atitude similar, não queremos enxergar essa atitude e por isso nos incomoda tanto. Eu sei que vocês pensaram, por isso que aquela pessoa reclama do autoritarismo. Né? A gente sempre lembra de alguém, não é? Mas nós fazemos isso. Nós costumamos reclamar de atitudes alheias e nós precisamos sair daqui hoje pensando se não é exatamente porque nós temos atitudes similares. Normalmente, é uma das possibilidades, nós temos. Esquecimentos. O César disse, que eu sou professor, acho que disse isso no início. Então eu dou aula para ensino médio, cursinho, faculdade, e invariavelmente todos os anos, alunos do 3º ano do ensino médio e do cursinho perdem data de inscrição do vestibular, perdem a data do vestibular. Vocês é só assistirem dia do vestibular, ver aqueles que chegam atrasados. Como assim? A pessoa estudou anos para aquilo? Como isso pode acontecer?
nós esquecemos coisas que não nos interessam, porque o desafio é tão grande e nós bloqueamos aquilo. E depois não nos conformamos. Como eu pude esquecer isso? Pessoas chegam a esquecer, por exemplo, criança dentro do carro e morrem, né? Coisas muito graves. Como esses esquecimentos acontecem? O que aconteceu dentro de nós para que nós esquecêssemos de algo tão importante? O que nos incomodava tanto na situação que fez com que nós esquecêssemos? Então, esquecimentos é uma das características dos escapistas. É lógico, existem outros fatores de esquecimento, né? Doenças que aparecem em determinado ponto de idade, mas estamos falando aqui de pessoas saudáveis mentalmente e do esquecimento que tem como fundo emocional, né? O emocional, aquilo que é um bloqueio momentâneo. Visão distorcida da realidade. Um companheiro aqui de Barra Bonita, né, que vocês devem conhecer, o Roosevelt Andolfato Thiago, ele conta uma história na palestra dele. Ele fala assim, imagina quando a gente está chegando em São Paulo, que ao lado da rodovia a gente vê aquelas favelas nas encostas dos morros, e muito íngreme. Qual que é a nossa sensação ao olhar para aquilo? A gente fala, não vai dar certo isso. Na primeira chuva forte, isso vem abaixo. Para a gente é claro isso, não é? Aqui eu nem vou entrar em questões sociais. As pessoas moram nesses lugares porque não tem outros lugares para morar. É uma questão social, não é isso. Mas muitas das pessoas não enxergam o risco. Elas têm uma visão distorcida ali da realidade, né? Elas não conseguem. Poderíamos aplicar isso também àqueles casos que eu falei de relacionamento abusivo, que ela também não consegue perceber a realidade como ela é. Eu vou colocar um pouquinho de água. Uma outra característica, né, da visão distorcida da realidade são doenças. Por exemplo, uma pessoa com anorexia, ela acha que está acima do peso, mesmo todo mundo dizendo o contrário para ela. Hoje em dia, né, na última década, nós passamos a ter, e aqui eu não quero entrar em questões políticas, obviamente, mas nós passamos a ter muito negacionismo. Pessoas que negam a realidade. Assim, mas é óbvio, é ciência, como você não percebe isso? Que fatores existem dentro dessas pessoas para que elas não enxerguem a realidade, não é? Então, é algo que nós precisamos pensar. E os vícios, com certeza, esse é um clássico, né? Pessoas falam, por que começou a beber, por que começou a usar drogas? E aqui, quando a gente fala drogas, estamos falando de drogas lícitas também. Remédios que passam a nortear a vida da pessoa. Por quê? Muitas vezes para fugir da realidade. Então, eu tomo um remédio para dormir, tomo um remédio para ficar acordado e vou fugindo da realidade, não quero enfrentar. O que eu acabei de dizer? O que a Joana de Ângeles, né, resumindo o que ela fala lá, são mecanismos dos escapistas. Apontei para mim, cada um faz a sua análise aí. Sentimentos que provocam grandes fugas. O que pode disparar isso? Então vejamos. Por enquanto eu estou fazendo uma palestra como se fosse para um público não espírita até. Depois nós vamos entrar em questões espirituais. Por enquanto é para todo mundo, não é só espírita que vive isso. Então, sentimentos que provocam grandes fugas. Rejeição. Pessoas que se sentem rejeitadas costumam se tornar escapistas. E aqui eu disse, pessoas que se sentem rejeitadas. Porque há uma diferença entre ser rejeitada e se sentir rejeitada. Quando nós damos curso para preparar pessoas para fazer o atendimento fraterno na casa, um dos pontos que a gente destaca é: nunca menospreze a dor do outro. A pessoa chegou na sua frente e diz que se sente rejeitada, essa é a realidade para ela. Respeite isso. Ah, mas eu conheço a história dela, ela não é rejeitada. Você
pensa assim, ela não sente assim. Então, o que importa não é muito o fato, é como eu me sinto em relação ao fato. Tem pessoas que podem ser amadas ao extremo, mas elas se sentem rejeitadas. E aí poderíamos entrar em questões reencarnatórias. Não há amor que baste para encher a caneca dessa pessoa. Não é? Ela se sente rejeitada e poderíamos ficar uma noite toda aí falando dos motivos para isso. Necessidade de aprovação, aceitação, independência. Então, aquelas pessoas que precisam o tempo todo de aceitação, precisam conquistar independência, elas também tendem a se tornar escapistas. Quando você já deve ter tido um professor assim, todo mundo já fez isso, né? Que a gente vai marcando assim os quadradinhos, professor que fala né. Todos nós falamos, né? Mas se a gente fala demais, o que quer dizer isso? O que é o né? Eu estou precisando da sua aprovação, não é? Fala que é. Percebe? Então, tem pessoas que o tempo todo precisam de aprovação. Vocês conseguem imaginar Jesus precisando de aprovação? Espíritos superiores faziam e ponto. O outro não precisava dar um feedback. Falou, olha, eu gostei, Jesus. Oh, puxa, ele gostou, né, do que eu fiz, do que eu falei. Não, mas nós precisamos muitas vezes dessa aprovação. Nós precisamos provar que somos independentes, não é? Falta de empatia de quem nos educou. Então, existe até um trabalho hoje junto à questão dos hospitais, dos médicos com relação ao parto, porque o Brasil é um dos campeões de cesárea, né, de cesariana. E muitas vezes, agora não mais, mas as mulheres eram adormecidas e não tinha aquela oportunidade da hora que o neném nascia de colocar no colo para ter o primeiro contato ali. E alguns estudos da área de psicologia mostraram que isso já era criava uma falta de empatia, porque a troca de olhar da criança com a mãe no primeiro momento já criava um vínculo empático ali. Então, às vezes nós não pensamos, mas pequenas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa criação, frases do tipo, eu sei que ninguém nunca ouviu isso dos pais em casa, né? Ah, deixa de bobeira, né? Isso daí você está sentindo, isso não é nada, não, engole o choro. Quem fez isso não tem empatia com a dor do outro. E nós devemos ter recebido e às vezes fazemos isso com os outros. Para o outro está doendo. Então, quando pessoas não se sentem acolhidas pela empatia de quem deveria, né, cuidar, essas pessoas tendem a se tornar um escapista. Como que as fugas se manifestam? É a parte da palestra que o pessoal fala, vixe, né? Atitudes irresponsáveis. Conhece alguém que já teve alguma atitude irresponsável? Vixe. Ninguém aponta para o lado e nem para si mesmo, mas é uma manifestação clara, né, das nossas fugas. Passamos a agir de forma irresponsável, de forma leviana. Agressões verbais. A famosa frase, a melhor defesa é o ataque, é aquela pessoa que está sempre com as garras montadas. Por quê? Porque ela acha que alguém vai criticá-la. Então ela está sempre com as garras montadas, sempre muito agressiva. E quando tem que falar alguma coisa para ela, fala, não, fala você, não vou lá não. Todo mundo evita. Por quê? E é um mecanismo que a pessoa usa justamente para que as pessoas não apontem para ela coisas que ela deveria fazer ou deixar de fazer, não é? Então ela se torna uma pessoa com tendência à agressão verbal, manifesta dessa maneira. Melindres. Eu vou pegar bem pesado conosco, espíritas. Espírita não tem direito de ser melindroso. Se entendeu, se tem uma semana de evangelho, se entendeu minimamente a doutrina espírita, alguém poderia apontar uma vantagem de ser melindroso? Nenhuma.
Eu vou ficar bravo porque ele não me cumprimentou do jeito que eu acho que deveria? E aí isso pode gerar uma situação ruim, essa situação ruim pode evoluir para uma inimizade e até para a necessidade futura de uma reencarnação para reparar um milindre do dia que eu cheguei na casa espírita e achei que a pessoa não me cumprimentou direito. Milindre é totalmente inútil. Ou se o outro não fez, isso não me cabe. Ou se o outro fez, também não me cabe. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu sinto. Não sei por que o outro não cumprimentou. Às vezes ele não me viu, às vezes ele estava muito envolto com os próprios problemas, às vezes... Né? Então, é uma das manifestações aí. Você lembrou de alguém melindroso? Não de você, obviamente. Eu também penso sempre assim. Indiferença. Eu me lembro de um professor, né, na área de psicologia, que ele falava muito isso. Ele falou: o pessoal acha que brigar é o último estágio, né, da crise dos relacionamentos. Ele falou: não é. Depois da briga vem a indiferença. O último estágio é a indiferença. Quando você já não se importa mais com o que aconteça. E aqui é uma coisa tão interessante porque às vezes nós nos desinteressamos pelos sentimentos. Imagine que eu perca o interesse no amor. O quanto isso pode atrasar diversas encarnações minhas. Porque muitos homens foram criados dizendo que isso é bobagem. Que amar é bobagem. Que sentimento é coisa... Era uma sociedade... Melhorou, mas ainda é uma sociedade que restringe sentimentos principalmente para os homens. E isso faz com que a pessoa... que bobagem. Eu me lembro, como professor de história, um dia assisti o filme Olga, filme brasileiro, que fala de campo de concentração, com os alunos, e as meninas ficaram muito tocadas. Elas choraram demais e ficaram mexidas demais. E os meninos saíram rindo. E elas ficaram indignadas com aquilo. Porque como assim? E eles falaram: professor, o que tem? Eu falei: como o que tem? Se um campo de concentração não te mobiliza, o que vai te mobilizar? Você é indiferente às piores dores que alguém possa sentir, porque lá tinha tudo. Dor, fome, violência, morte, separação da família. Qualquer coisa ruim que você imagine tinha no campo de concentração. Isso não mobiliza suas emoções? Tem alguma coisa errada. Não é? Está faltando o botão da empatia aí, a fila da empatia, talvez tenha esquecido de entrar antes de reencarnar. Então, essa é uma manifestação muito comum. Eu não ligo para a dor do outro. Eu vejo e não faz diferença. Essa indiferença é manifestação clara dos fugitivos, dos escapistas. Superficialidade. Nós vivemos numa sociedade muito superficial. Oswaldo Montenegro tem uma música que chama O Chato, que ele fala assim: chato é aquele indivíduo que conta tudo tintim por tintim, depois ainda entra em detalhes. É aquele indivíduo que você pergunta como vai, ele responde. Não era para responder, eu perguntei só por educação. Pior, você fala: aparece lá em casa, ele aparece. Essa crítica do Oswaldo Montenegro na música O Chato é de uma sociedade superficial. Eu pergunto como vai, mas não quero saber. Eu falo aparece lá em casa, mas eu não quero que apareça. A gente finge, né, que se interessa pelo outro, quando de fato não se interessa. Então, essa é uma clara manifestação de um adoecimento até coletivo, porque a superficialidade é algo que tomou conta da sociedade, e que é manifestação das nossas fugas. Estados pré-depressivos, essa parte vocês já estão querendo levantar e ir embora, né? Eu sei, mas tudo bem, vai piorar. Mas no fim melhora. Estados pré-depressivos podem decorrer de fugas, provocando isolamento como forma de evitar sofrimentos. A Joana de Ângeles fala assim, a pessoa acha que ela vai evitar problema. Fala: eu não vou lá no centro porque eu vou encontrar com tal pessoa e eu não quero. Melhor não ir. Vou evitar sofrimento. Eu não vou lá na reunião de família, porque também vai
ter isso, aquilo, tal. E ela começa a evitar qualquer situação que ela imagina que vai gerar alguma dor, tal. O que ela pensa? Com isso, eu vou evitar sofrimento. É exatamente o contrário que acontece. Porque quando ela começa a fugir de todos os enfrentamentos, ela perde saúde mental. E quando ela perde saúde mental, ela vai na contramão do progresso. Como o espírito não regride, ele estaciona. E o que é saúde mental? Saúde mental é a nossa capacidade de viver vários papéis. Então, os mais antigos devem se lembrar, é um quadro humorístico politicamente incorreto, que não passa mais, não deveria passar mesmo, mas tinha lá nos Trapalhões sempre um manicômio, né, um hospício, vocês lembram desse quadro dos Trapalhões? E sempre tinha um que achava que era Napoleão Bonaparte, por exemplo. Outro que achava, sei lá, que era Jesus, tal. O que significa isso? O quadro, politicamente correto, representa uma coisa correta. Quando pessoas perdem saúde mental, elas cristalizam num papel só. Então eu passo a achar que eu sou apenas aquilo. Imagine alguém achar que é alguém que só ensina e perder a capacidade de aprender. Ela cristaliza no papel de quem só ensina, ela cristaliza no papel de quem só aprende, não tem nada para ensinar, ela cristaliza no papel de vítima, passa a se vitimizar o tempo todo, ela cristaliza no papel de agressor, perdeu saúde mental, adoeceu mentalmente. Por isso que o quadro representava pessoas que achavam que eram determinadas figuras porque tinham cristalizado naquele papel, né? Adotaram um personagem e cristalizaram. Então, para termos saúde mental, ora eu tenho que ensinar, ora eu tenho que aprender, ora eu tenho que cuidar, ora eu tenho que deixar que os outros cuidem de mim. Eu tenho que amar, mas também deixar que as pessoas me amem. Para que eu tenha saúde mental, eu preciso viver vários papéis. Papel de filho, papel de pai, papel de marido, de esposa, de filha, enfim. Isso é ter saúde mental. E quando nós fugimos, nós cristalizamos em algum papel. Aqui chegamos num ponto bastante espírita. Temos heranças espirituais que costumam aparecer na adolescência. Muitos pais falam assim, eu acho que abduziram o meu filho, puseram um clone no lugar, porque não era a criança que eu criei, não é possível. Né? Chega na adolescência, se transforma. O que aconteceu, né, com aquele espírito que eu criei? Até eu olho para os rostinhos e falo, o pessoal concordando, né? Porque na adolescência aparecem coisas de vidas anteriores. Aparecem tendências que estavam ocultas na infância, graças ao véu do esquecimento e da grande oportunidade que Deus nos proporciona do reencarne. Está lá no Livro dos Espíritos. Eu lembro que eu fui chamado a atenção, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, pela Maria Eni Rossettini Paiva, companheira de Lins, esposa do Ailton Paiva. Ela estava dando o curso de formação de educadores espíritas, eu era um dos alunos do curso. E eu falei uma frase impensada, eu falei assim, 50% do que a gente é dessa vida, 50% da vida anterior. Ela falou assim, onde você achou isso, Edmir? Aí eu comecei a gaguejar, eu falei, não achei, né? Ela falou, vamos estudar? Não está isso na doutrina espírita. A vida atual tem um peso muito grande. Uma educação bem feita, a gente estava fazendo um curso de formação de educadores espíritas durante um ano. A vida atual tem um papel tão importante que às vezes um espírito que foi durante 10 encarnações suicida, dependendo da educação que ele tiver nessa vida, ele vai superar isso. Então essa ideia da gente jogar para conta das vidas anteriores é para não assumir os erros atuais. A gente gosta de falar assim, devo ter jogado pedra na cruz. Para falar que foi na encarnação anterior que eu não me lembro, mas às vezes foi aqui mesmo. Às vezes eu joguei pedra no cachorro lá, que nessa encarnação. E toda vez que você fizer um dos pequeninos, é a mim que você está fazendo. E jogar pedra não é literalmente jogar pedra, pode ser jogar pedra no Facebook. Não é?
As redes sociais são um apedrejamento constante. Eu não tenho rede social, graças a Deus. Não tenho tempo para isso. Só o WhatsApp e olha lá. Ignorar as leis do universo e nossas responsabilidades diante delas não nos isenta das consequências. Isso é o famoso efeito avestruz. A pessoa fala assim, eu fui lá, escutei aquela palestra, não voltei mais. Essa de hoje. Não voltei mais. Ah, não, para que eu vou lá para o indivíduo falar um negócio que eu vou ficar com a cabeça inchada? Não. Melhor não saber. O que é o que o avestruz faz? Enterra a cabeça na areia, mas o corpão fica de fora. E ele acha que assim ele está protegido. Mas, aliás, eu tenho uma pug que faz isso também. Quando ela quer se esconder, ela põe a carinha assim no canto da parede. Ela acha que ninguém está vendo ela ali, né? Mas nós somos racionais. Não dá para eu imaginar que negar as leis de Deus vão me isentar disso. Então, eu não conheço a lei da gravidade, ela deixa de funcionar por causa disso? Não. Eu não quero saber sobre lei de causa e efeito. Vai deixar de funcionar? Então, ignorar as leis do universo, deixar de estudá-las, para que com isso eu não me sinta tão culpado, não vai me isentar. É mais ou menos como se o guarda nos parar e falar assim, o senhor estava acima da velocidade. Eu falo, eu não sabia. Ele falou, não tem problema, eu vou te multar assim mesmo. O fato de você não saber. Perigoso ele falou assim, mas tinha uma placa ali, se você não sabia, porque estava desatento. 2 multas, né? Então, a gente não pode alegar ignorância, né, em função de que as leis estão aí para que a gente as entenda. Principais vícios: drogas, álcool, sexo. Esses todo mundo já sabia. Mas olha, Jesus falou que o que sai pela boca é mais perigoso do que o que entra pela boca. Vício de fazer intriga, mentiras, né? São muito importantes para o nosso comprometimento. Tem gente que acha que determinadas... Eu vou pegar um assunto até polêmico só como exemplo. Que orientação sexual vai gerar um problema lá no mundo espiritual. Eu falo assim, não vai. Mas quem discriminou a pessoa, essa vai ter consequência. Porque, na verdade, se eu discrimino, claramente eu não entendi a doutrina do Cristo. Amar o próximo. O próximo e depois vem uma listinha de quem está fora desse próximo. Alguém conhece essa listinha? Não tem essa listinha. Amar o próximo menos se for de tal país, menos se for de tal cor, menos se for de tal religião, de tal partido. Tem essa listinha? Não tem. Isso é por minha conta e risco. É amar o próximo, ponto. Sem exceção. Se eu vou aplicar passe na casa espírita, imagina uma cidade pequena que você sabe em quem todo mundo votou, né? Esse eu vou aplicar o passe direito porque votou em quem eu gosto. Esse aqui não vou aplicar. Não dá, né? Para ser espírita, ainda mais trabalhador espírita, fazendo qualquer tipo de discriminação. E vício nos esportes, leitura, comida, aparelhos eletrônicos, vício de reclamar. Ninguém tem, né? Que bom. Alguém reclama aqui? Não precisa falar. O que detona esse processo? Doenças. Falar, a pessoa estava indo tão bem, mas aí teve uma doença e a doença enfraquece o emocional e a pessoa pode, a partir daí, se tornar um escapista. Problema financeiro. A pessoa, né, teve um problema muito sério e a partir desse problema também se tornou um escapista. Relacionamentos desfeitos, casamentos, namoros, enfim, alguma perda nesse sentido. Um fracasso profissional, a pessoa entende, por exemplo, trabalhou, se dedicou muitos anos a uma empresa e de repente uma demissão, ela entende aquilo como um fracasso. Mas essencialmente o que dispara tudo isso é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Que estavam lá, mascarados às vezes por uma situação de estabilidade, mas eles estavam lá. E aí, quando uma dessas coisas acima relacionadas aparecem na minha vida, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Quando uma prova dessa aparece,
É prova para o meu orgulho. Por exemplo, se alguém me abandonou, seja um sócio, seja marido, esposa, se alguém me abandonou, o que dói em mim? Você vai dizer, ué, Edmir, o abandono. Não é. Superficialmente é. Mas o que dói em mim é o meu orgulho ferido. Como assim a pessoa pode fazer isso comigo? Com outro podia fazer, né? Comigo, não. Olha como que eu sou importante. É meu orgulho ferido que dói. Então, se nós sabemos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade, eu preciso combatê-los. Sob pena de não entender a mensagem do Cristo. Por quê? Eu não estou aqui para viver uma vida de superficialidade se eu sou espírita. Eu estou aqui para combater as essências dos meus problemas, que no caso é o orgulho e o egoísmo. Agora vai ficar mais leve esses minutinhos finais. Que bom, né, César? Porque senão ia demorar alguns anos. É pesado ouvir isso, mas é necessário que a gente desperte. E na doutrina espírita, nas obras essenciais, básicas e nas obras complementares, dessas que eu citei, né, trazidas por médiuns respeitáveis como Chico Xavier, Divaldo, ou por companheiros como Richard Simonetti, a gente vê a mesma linha de pensamento. Então a gente selecionou aqui algumas coisas que podemos fazer para nos ajudar, quem sabe até ajudar outras pessoas, mas a questão aqui é nos ajudar. Olha só o que a Joana diz. Para que a gente estudou esse assunto? Para que ela escreveu o livro Conflitos Existenciais? Para percebermos doentes e fugitivos. Listarmos os nossos problemas. Então, a ideia é sair daqui hoje, chegar em casa e listar aonde eu tenho que mudar. Eu estou tendo muito problema com o meu chefe porque eu acho que ele é autoritário. Será que é porque eu sou autoritário? Deixa eu refletir sobre isso. Eu estou tendo muito problema de relacionamento com o meu filho porque ele é adolescente e tal. Poxa, mas na palestra eu ouvi sobre a questão da empatia. Será que eu estou sendo empático em relação ao meu filho? Eu estou tendo a capacidade de me colocar no lugar dele? Eu faço muito palestra para pais no meio educacional e eu falo para os pais assim, quando eu falo isso para os alunos, eu falo, professor, fala para o meu pai isso. Os pais foram adolescentes. Então, nessa encarnação, eles têm a experiência de terem sido adolescentes. Os adolescentes, nessa encarnação, não têm a experiência de terem sido pais. É muito mais fácil o pai entender a situação do adolescente. E eu aprendi isso, eu conto isso na palestra de educação, aprendi isso de um jeito muito dolorido. Estava fazendo um curso em São Paulo, do Banco do Brasil, eu trabalhei no Banco do Brasil, e aí o palestrante falou assim, vem alguém aqui, um voluntário. Eu estava na frente, levantei a mão, me arrependi amargamente. Ele pôs 2 cadeiras, uma de frente para a outra, pediu para que eu sentasse numa cadeira e falou assim, olha, imagine que tem alguém sentado nessa cadeira da frente, tente vender alguma coisa. Aí eu falei, mas não, sem mais. Tenta vender alguma coisa. Aí eu pensei, vou vender livro, né? Espírito é doido para livro. Eu comecei a vender livro para cadeira vazia. Você quer comprar livro, tal, falando, o pessoal achando graça que eu estava falando com a cadeira vazia. E estava frio aquele dia em São Paulo, devia estar uns 8 graus, eu suava. Ele falou assim, levanta. Aí eu já estava indo embora, ele falou, não, senta na outra cadeira. Eu sentei, ele falou assim, agora você é o comprador que não quer comprar. Pode contra-argumentar. Eu tinha que desdizer tudo aquilo que eu havia dito. Eu falei, vou comprar livro para quê? Não gosto de ler. Comecei a inventar, né? Uma resposta. Levanta. Estava saindo, ele falou, não, senta lá. Agora você é o vendedor. Tenta convencer a pessoa. Eu sentei 3 vezes em cada cadeira. A técnica durou 6 minutos, mais o tempo de troca de cadeira, mas para mim durou uma eternidade. E eu descobri aquele dia, de um jeito dolorido, que eu nunca tinha dialogado na minha vida.
Porque dialogar é aprender a sentar na cadeira do outro. Ter empatia é aprender a sentar na cadeira do outro. E se eu não fizer isso, as relações vão rachar. Em casa, na empresa, no centro espírita, ou eu aprendo. E um tal de Jesus já tinha falado isso. Ele falou para amar o outro como a nós mesmos. Lição de empatia. E nós que não entendemos. E nós que estamos ainda... A Joana vai mais a fundo. Depois que você identificou, então o que você tem que fazer em casa? Listinha das coisas a serem combatidas. Criarmos mecanismos de combate a essas fugas. Por exemplo, sei que meu problema é X. Tá bom, mas detectá-lo não é o suficiente. O que eu preciso para combater isso? Eu preciso de terapia, eu preciso de mais estudo da doutrina, eu preciso... Enfim, qual é o meu problema e o que eu vou fazer para combater cada um desses problemas? Então, tá lá na Joana. Se discordar, briga com ela. Depois disso, detectarmos o pré-estado. Isso é uma dica de ouro, né? Isso não está na Joana, não. Isso é de outro material. Sabe quando a pessoa é impulsiva e faz coisas e depois se arrepende logo em seguida? Fala, puxa, não devia ter falado. Puxa, não devia ter feito. Então imagina a seguinte situação. Aquela criança de 3 anos na escola que morde os coleguinhas. Aí a coordenadora fala assim, mas o que você sentiu antes de morder? No começo, na primeira vez, ela não consegue responder, mas se você perguntar sempre, ela vai conseguir. Ela fala assim, meu rosto parecia que estava queimando. Já escutaram aquela frase, quando o sangue sobe? Literalmente. Quando a gente fica nervoso, né? Quem é branquinho assim, fica com o rosto, parece um pimentão, né? Ela fala assim, então, nós vamos combinar uma coisa. Toda vez que o seu rosto ficar assim, pegando fogo, você vai me prometer que você vai beber água na torneira mais longe que tiver na escola. Pronto, nunca mais morde ninguém. Isso é o famoso contar até 10. Ou, quem assistiu o filme Nosso Lar, é o que o Lísias faz com o André Luiz. O André Luiz estava reclamando. O que ele faz? André, bebe água. Virou as costas e foi embora. O André ficou com a água, segura a água aí na boca, André. E foi embora. Parou de reclamar. Perceba como existem mecanismos que a gente pode utilizar. Pré-estado, pisar no breque antes do acidente. Antes de eu fazer a bobagem, eu aprendo a controlar. Vou citar um exemplo. O ex-jogador Casagrande, comentarista, ele é dependente químico, escreveu um livro sobre isso. Na Copa de 2014, que foi aqui no Brasil, e ele tem muito contato, né, como ex-jogadores, com todos os jogadores, todo o pessoal da área lá. Ele, para não ter uma recaída, ele tinha um combinado com a terapeuta dele. Ele ia fazer o comentário no estádio, ela pegava ele na porta do estádio, antes dele sair, levava ele para um local, esperava ele jantar, colocava ele dentro do apartamento. Por quê? Porque ele sabia que se ele tinha que brecar antes. Se ele fosse sair com as pessoas, ele não ia se segurar. Então ele criou um mecanismo de evitar chegar num ponto que ele não ia conseguir se controlar. Vai ter até um item relacionado, ó. Frequentarmos ambientes saudáveis. Imagina alguém que tem problema de alcoolismo frequentando festas com bebida. Não vai dar certo. Se nós passarmos a frequentar ambientes saudáveis, Edmir, mas não tem jeito. O ambiente que não é saudável é minha casa. Às vezes sim. É o trabalho. Sim. A gente sabe disso. Mas eu posso frequentar outros ambientes saudáveis. O que a gente fala quando vem à casa espírita? Que a gente vem recarregar a bateria, que a gente vem, né, fazer um processo de reenergização, né, limpezas das nossas ideias negativas, enfim. Então, algumas horas que eu frequente um ambiente positivo pode servir para que eu sustente, né, as outras horas em ambientes não tão saudáveis. Fazermos boas leituras.
Boas leituras não quer dizer só obras espíritas, mas a leitura é algo que quem gosta de ler, e essa é uma das coisas que eu tive o prazer de deixar como herança para os meus filhos. Minha filha um dia falou assim, os três leem muito, nós temos o hábito de ler um livro por semana, todos lá em casa, e a minha filha com uns 10 anos falou assim, papai, como alguém não gosta de ler? Eu falei, não sei, filha, mas não vamos descobrir não. Né? Boas leituras. Quando a coisa não tiver, pega lá um bom livro. Hoje eu não estou para um livro científico, não. Estou para um romance. Vai ler um romance. Tenha sempre algumas obras por perto. Eu sei que livro ficou mais caro, mas também ficou mais fácil de lê-los com outros mecanismos, né? Hoje você pode baixar os livros. Então, não tem desculpa para quem é espírita. Tem biblioteca nas casas, tem muita coisa para ser feita aí nesse sentido. Buscarmos a ajuda de profissionais. A casa espírita não pode assumir coisas que não cabe a ela. Às vezes a questão é médica, às vezes a questão é da área de psicologia, às vezes é de uma outra área. Então a casa espírita tem um limite, mas nós precisamos, de forma responsável, a casa espírita deve orientar, inclusive, que as pessoas procurem ajuda profissional quando for o caso. Às vezes nós precisamos somar vários tratamentos. Só o tratamento de passe não será tão eficaz. Só o tratamento medicamentoso não será tão eficaz. Só o tratamento psicológico não será tão eficaz. Só o fato de eu fazer uma atividade esportiva, artística, não será tão eficaz. Mas se eu juntar os 4, provavelmente eu saio de qualquer estado mental negativo. Então, é necessário muitas vezes que a gente busque ajuda de profissionais. Trabalharmos para o bem do próximo. Se a gente está achando que o nosso problema é grande, vai ajudar em alguma instituição, seja casa espírita ou outro local. Eu dou aula em Barretos há muitos anos, 45 quilômetros de Bebedouro, e eu fiz um trabalho ano passado com os meus alunos de ensino médio, deles visitarem instituições filantrópicas, voluntárias. E muitos, lá tem o Hospital do Amor, né, o Hospital do Câncer, bastante grande, famoso, e muitos foram em casas de acolhimento que tem no entorno do hospital, porque pessoas vêm do norte, vêm de muitos locais e fica ali a família, e tem as casas de acolhimento para quem está já em estado terminal, que não tem o que fazer, que é ali do lado do hospital. Casa Vovô Antônio é uma delas, a mais famosa. E eles foram nessas casas. Qual é o retorno que eles deram quando trouxeram o trabalho de volta? Professor, nunca mais eu reclamo de nada. Crianças com câncer, né? Famílias lidando com aquilo de maneira heróica, assim. Eles falaram, o quê? E eu estava preocupado com trocar o meu celular? Então vai ajudar o próximo, que o problema fica pequeno. A casa espírita oferece isso como ferramenta. Às vezes a pessoa fala, eu preciso frequentar a casa espírita? Não, não precisa não. Se você for Chico Xavier, Francisco de Assis, tá tudo bem, não precisa não. Mas se você for um Edmir, você precisa. Sabe por quê? Eu passo na rua, vejo as coisas e eu fico todo dolorido, mas eu não sei como ajudar. Mas aí eu vou para a casa espírita e lá nós temos como ajudar. Lá nós temos tanto a parte assistencial quanto a parte espiritual. Quando nós institucionalizamos a ajuda, a casa espírita institucionaliza a ajuda, a gente ganha força para realizar a tarefa que sozinho a gente não consegue. Portanto, Chico Xavier era um templo em si mesmo, né? Jesus era um templo em si mesmo. Eles andavam e o templo ia atrás, né? Ia junto, mas nós não somos. Então, quando nós nos juntamos dentro de uma instituição para trabalhar para o bem do próximo, em qualquer nível, isso vai, com certeza, nos ajudar a ser menos escapistas. Cortarmos nossa sintonia mental com pessoas e ambientes perigosos. Eu já falei um pouco disso. Não dá para cortar totalmente. É a própria família, é o emprego, mas dá para eu fazer alguma coisa que eu vou falar agora. Isso é uma metáfora que eu criei aqui para vocês
entenderem como fazer essa balança ficar equilibrada. Imagine que nós somos um balde de água suja. Essa sujeira é o quê? Orgulho e egoísmo. A gente reencarnou para quê? Trocar essa água. Mas tem uma regra. Não pode chutar o balde e nem pegar as duas mãos e virar o balde. Como é que eu faço para trocar a água suja do balde sem uma ação extremada? Vou dar a dica. Pega uma mangueira com água limpa, vai jogando no balde com água suja e essa água vai transbordando. Mas aí, sabe aquele ambiente não saudável? Vem um pouquinho de água suja de novo. Tudo bem, é mundo de provas e expiações. Continua jogando água limpa. E a equação é muito simples. Eu tenho que jogar mais água limpa do que água suja. Porque vão entrar ainda muitos litros de água suja. É o mundo que nós vivemos. Você assiste um telejornal, né? Ou você tem um problema familiar, ou um problema no trabalho, enfim. E aquilo desequilibra, desestabiliza. É água suja. Mas aí você vem à casa espírita, hoje, e joga água limpa. Aí você vai fazer uma visita, como eu falei que os meus alunos fizeram, e aí é um balde de água limpa, né? É muita água limpa quando você tem uma oportunidade como essa. Então, quanto mais eu fizer com que a água limpa seja superior à água suja em quantidade, mais eu vou chegar ao final da existência terrena como um completista, expressão que o Chico gostava muito de usar, completando aquilo que eu havia programado para essa encarnação, não é? Mesmo não tendo como evitar água limpa, água suja algumas vezes. Aceitarmos o auxílio da casa espírita. É muito interessante, nós fizemos até uma peça, um esquete de teatro ali com os nossos alunos da mocidade, da pré-mocidade lá, que falava um pouquinho de uma família que o dirigente da casa espírita estava em crise com os filhos, em crise com a esposa, e a esposa falava assim: amor, vamos passar pelo atendimento fraterno. Eu falava: como? Imagina, eu sou o dirigente da casa, como eu vou passar pelo... Olha o orgulho. Dirigente espírita precisa receber passe, dirigente espírita precisa, às vezes, de ajuda, palestrante, qualquer trabalhador espírita. Se não entendeu isso, a gente se qualifica e desqualifica para o trabalho várias vezes. Você está qualificado para o trabalho, mas acontece uma situação qualquer, momentaneamente, a gente se desqualifica para aquele trabalho. Por um dia, por uma semana, por um ano, não sei. Depois a gente volta para aquele trabalho específico. Pode ser que a gente continue realizando outros. E se eu não entendo que eu me desqualifico, às vezes, para algum trabalho, é pelo meu orgulho. É por achar que eu sou super-homem. E não sou. Então nós precisamos aceitar a ajuda da casa espírita, em todos os sentidos. E eu encerro contando a história de um filme, não é espírita, mas talvez alguns tenham assistido. O ator principal é o Kevin Costner, e o filme chama Anjos da Vida Mais Bravos que o Mar. Ele era um salva-vidas, fazia resgate de naufrágio, e era muito famoso por isso. Ele era o que mais tinha conseguido resgatar pessoas. A fama dele corria o mundo, todo mundo dizia que ele tinha resgatado milhares de pessoas, salvado milhares de vidas. E além da fama, todo mundo queria treinar com ele, ser da equipe dele, porque afinal de contas ele era o melhor. Ele nunca falava sobre quantas pessoas ele tinha salvo. Um dia, um dos seus aprendizes ali discutindo com ele, insistiu ali, ele falou assim: 22 pessoas. Aí o rapaz falou: o quê? Todo mundo fala que você salvou milhares de pessoas, você salvou 22 pessoas? Ele falou: não, eu realmente não conto quantas pessoas eu salvei, porque é minha tarefa, é minha obrigação. Eu não consegui salvar 22 pessoas. E eu sonho com elas. Eu sonho e eu penso nelas, porque
Se acontecer uma situação similar no futuro, eu não quero errar de novo. Eu quero conseguir salvar alguém numa situação semelhante. Se trata disso, minhas irmãs e meus irmãos. As 22 pessoas são as nossas listinhas que nós temos que fazer a hora que chegar em casa. O que eu estou acertando, parabéns, legal. É uma prova que eu já estou vencendo. Mas e o que eu estou errando? E o que eu estou fugindo como escapista ou fugitivo, duas expressões da Joana de Ângeles no livro? Se eu não encarar isso, né? Pode ser 22, pode ser 10, pode ser 50, não sei quantos itens nós vamos colocar na nossa lista. O importante é que a gente faça essa lista e lute para vencer cada um desses obstáculos. Obrigado pela atenção de todos e boa noite. Nós queremos agradecer imensamente o Edmir, né, pelo seu posicionamento, muito bem colocado, ponderado. Levamos para conosco, então, essa reflexão sobre essas temáticas tão importantes para a nossa vida, para a nossa existência. Que Deus te abençoe, que você continue nesse trabalho. Eu assisti pela internet algumas outras palestras suas, e também interessantíssimas no procedimento e no relacionamento com as criaturas. E isso é de um valor enorme, principalmente na época em que nós estamos vivenciando, que os relacionamentos estão sendo desprezados, né? Então nós precisamos valorizar, trazer isso à tona de novo para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias. Que Deus te abençoe. Nós então vamos agradecer nesse momento. Só lembrando, nós acho que ainda temos algumas crianças, nós fazemos o Adote uma Criança para o nosso Natal, né? Das nossas famílias assistidas, são 12. Tá. Então nós temos ainda 12 crianças, aqueles que quiserem passar também, nos ajudar nessa adoção. A adoção vai significar para o Natal trazer uma roupinha, né? Uma roupa e um calçado, tá? Temos lembrado que não temos mais colocado o brinquedo, porque o brinquedo a casa compra e coloca na sacola para fazer aquele trabalho, né, de harmonização, para não dar tanta diferença entre um e outro. Mas quem quiser colaborar conosco, é só passar na saída lá, falar com a Versi, escolher a criança, ver o nome, né, masculino ou feminino, e com a data, vai combinar com ela a data, então, para trazer aqui esse presente. E nós estendemos o convite a vocês. Vai ser dia 17 de dezembro, nós teremos a nossa festa, né, com essas famílias, a entrega dos presentes. Aquele que quiser vir assistir e participar será muito bem-vindo conosco aqui domingo de manhã às 8 horas da manhã, tá bem? Muito bom, gente. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, lembrando que amanhã nós teremos o Saulo César para conosco à tarde com um seminário, com a sugestão do tema A Busca da Paz. E à noite nós teremos a palestra, tá? Desafios atuais e conquistas da alma. Então fica aí o convite para todos, né? Para estarmos aqui mais uma vez acompanhando essa oportunidade de engrandecimento de cultura e de conhecimentos. Então, vamos agradecer ao Pai por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, que possamos levar para os nossos lares emanações e vibrações de paz, de harmonia, e que as temáticas aqui discutidas possam refletir no fundo da nossa alma, trazendo reflexões, trazendo novos entendimentos e nos fortalecendo na continuidade das nossas lutas neste mundo terreno, nesta encarnação, para que possamos levar como expansão para o nosso espírito e a nossa alma. Abençoe mais uma vez, Senhor, a tantos irmãos e companheiros espirituais que fazem parte desse programa, das atividades do trabalho, bem como a tantas pessoas necessitadas, encarnadas e desencarnadas. Que Deus possa abraçar a cada um, aonde estiver, levando conforto, levando fortalecimento. Assim, Senhor, agradecemos. Que assim seja.